Eu sei que talvez você esteja estudando para programação, esteja procurando o primeiro emprego na área, mas enquanto isso você está trabalhando com outra coisa. Afinal de contas, você está migrando de área. Isso é muito normal, isso eu também passei por esse momento. E nesse vídeo eu vou te explicar algumas dicas que eu separei de como que você pode melhorar o seu aprendizado, tornar ele mais efetivo e conseguir seu emprego de uma vez por todas. Então, fica nesse vídeo até o final. Eu sei o quanto pode ser cansativo esse tipo de jornada, afinal de contas, eu vivi isso durante muitos anos enquanto eu fazia faculdade, estudava mais sobre programação, criava os primeiros sites de projetos de estudo e, ao mesmo tempo, eu dava aula de informática, eu trabalhava 8 horas por dia, trabalhava aos sábados. Eu sei o quanto isso é cansativo, a gente ter essa dupla jornada entre estudo e trabalho, mas eu digo uma coisa para você, tudo compensa, porque afinal de contas foi isso que foi decisivo para que eu pudesse mudar de área e começar a trabalhar com programação, fazer aquilo que eu gosto, e estou aí há mais de 13 anos trabalhando com programação e durante esse tempo construí diversos projetos. Pensando um pouco sobre a minha experiência e coisas que eu conversei com alguns colegas de profissão, eu separei aqui algumas dicas que provavelmente vão te ajudar bastante a estruturar melhor seu plano de estudos. Afinal de contas, estamos aí quase em 2025. Eu tenho certeza que você já deve estar preparando o seu plano de quais as metas, quais os objetivos e provavelmente mudar de área deve estar dentro delas. Afinal de contas, sabemos o quanto é positivo, não só para você, mas para sua família, ter um emprego na área da programação, que com certeza tem um bom salário, essa flexibilidade geográfica, você trabalhar para empresas de fora, trabalhar para empresas até mesmo do Brasil, mas de outros estados, isso com certeza vai te ajudar bastante a desbloquear, o seu potencial. Afinal de contas, eu sei o quanto que é difícil. Eu tinha essa jornada de, mesmo indo para a faculdade, chegando tarde, chegava às vezes mais de meia-noite em casa, porque a faculdade era em outra cidade, eu tinha que pegar ônibus para ir trabalhar no outro dia, então eu sei o quanto isso é cansativo e provavelmente você esteja vivendo isso, estudando aí nas horas vagas. E uma coisa que eu digo para você, é sim possível você ter um plano de estudos, aprender uma programação, aprender a programar, aprender a criar seus projetos, mesmo que você tenha um trabalho em tempo integral. Uma coisa que é interessante, deixei até aqui separado, esse livro do Scott Young, se você ainda não leu, tá aí uma recomendação. Geralmente eu não fico passando muita recomendação de livro aqui, mas o Ultra Aprendizado com certeza é um livro bacana e, de alguma forma, eu vou explicar os conceitos aqui atrelados a esse livro, tá? Obviamente tem muita minha experiência pessoal, de coisas que eu vivenciei, conversei com alguns colegas, mas uma coisa que ele diz é o seguinte, para que você que talvez não tenha lido o livro, eu vou dar um pequeno spoiler, e ele fala que ele queria aprender a programar, ele queria aprender programação, ele já tinha feito uma faculdade de administração, mas ele queria ter uma forma de poder aprender isso sem precisar arcar com o financiamento. No caso, ele é americano, tinha feito faculdade em outro lugar, e para quem não sabe, existe um modelo de financiamento estudantil, que não existe uma faculdade federal, você recebe uma bolsa integral, obviamente tem alguns mecanismos para pessoas de baixa renda, mas nem todo mundo consegue. E no caso ele queria cursar o MIT, que é uma faculdade caríssima e obviamente tem uma qualidade muito boa, então ele se dispôs a aprender ciência da computação, estudando aquilo que ele tinha na internet. Ele tem algumas dinâmicas de estudo que obviamente são estabelecidas no livro, mas o que ele descobriu foi que dá para aprender o suficiente, o básico de um determinado tema, no caso da disciplina, em uma semana de estudos focado. Obviamente ele tinha tempo e se dedicava bastante a fazer isso. Se você não tiver, obviamente a gente consegue espaçar, porque depende muito da sua dinâmica, mas saiba, é sim possível você aprender por conta própria, Então uma das coisas que a gente sabe que é importante para qualquer processo de estudos é uma rotina sustentável de estudos. Se você tem mais tempo por dia, poxa, eu só trabalho, mas eu não tenho, ainda não estou cursando uma faculdade, de repente eu ainda não faço um curso técnico, não tem problema. O que você pode fazer é aproveitar e se dedicar aos estudos todos os dias. Obviamente você vai ter mais disponibilidade, então você pode se dedicar de repente 1 hora, 2 horas por dia, um ritmo sustentável. Não adianta nada você estudar, por exemplo, uma segunda-feira 8 horas por dia, 12 horas por dia, na terça, na quarta, na quinta e todos os outros dias você não estudar. Não adianta fazer isso, porque afinal de contas, o que vai garantir o seu aprendizado é justamente esse fracionamento, essa consistência, essa cadência constante. É mais ou menos como se você estivesse indo na academia
e você estivesse indo na segunda e faltando todos os outros dias. Aí quando você voltar, você vai sentir dor nos músculos novamente. Vai funcionar da mesma forma. Se você não pratica, você não aprende. Então é muito importante que você tenha essa cadência de estudos consistente. Se você for criar, no caso, suas resoluções de ano novo, você vai lá anotar quais são as coisas que você quer fazer o ano que vem. Ah, quero viajar para Disney, eu quero comprar meu carro zero. Você vai colocar lá as coisas que você vai fazer. E você coloca, eu quero conseguir meu emprego como programador. Tudo bem. É uma coisa legal e provavelmente você vai conseguir se você estudar bastante, mas precisa tornar isso mais tangível. Então defina uma meta principal para o que você quer. Às vezes o seu sonho não é se tornar necessariamente um programador para trabalhar em tempo integral. Às vezes você quer criar uma ideia que você teve. Então eu quero tirar minha ideia do papel, sei lá, criar uma revolução ali no mercado de entregas, de corretores de imóveis, não sei qual é a ideia sua, mas de repente você tem uma ideia bacana. Você pode criar o que a gente chama de um SaaS, né? Um Software as a Service, uma aplicação, né? Foi assim que surgiu o iFood, foi assim que surgiram várias outras ferramentas. E obviamente você vai precisar de programação para tornar isso real. Então, uma dinâmica é você definir esse objetivo, se você quer trabalhar para fora, se você quer conseguir seu primeiro emprego, se você quer, como eu falei, de repente fazer um freela, né, aprender um pouco mais assim para conseguir uma segunda fonte de renda. Então você entende um pouco mais sobre isso e define esse objetivo. Definindo esse objetivo, uma coisa que a gente precisa tentar lembrar é qual é o desafio que eu tenho, né, para conseguir atingir o meu resultado. Se a gente for olhar um pouco aqui no livro, né, fazendo referência novamente ao livro, o Scott Young, ele fala um pouco sobre a ideia da gente, qual era o objetivo dele. Ele falava, olha, já que eu não consigo ter acesso a todas as aulas do MIT, eu quero poder passar nas provas finais, para poder garantir que eu aprendi o que eu desejo. Então, a métrica que ele usou foi isso. Então, ele olhava as provas, obviamente ele podia fazer 2 vezes, uma prova normal e uma prova alternativa, e ali ele conseguia entender qual é o tipo de coisa que ia cair, né? Então ele estudava sobre o assunto e esse era a métrica. No caso da programação, se você estiver aprendendo a programar, provavelmente você tem uma métrica, sei lá, de criar o seu site, criar sua primeira aplicação, sei lá, de gerenciamento de tarefas. Você tem ali seu objetivo que você quer definir. Com base nesse objetivo, possivelmente você consegue entender qual é o ponto que você quer chegar. Então, eu quero aprender a criar uma página. Então, a primeira coisa que a gente vai dividir é pegar essa tarefa gigante, que era construir minha aplicação, conseguir meu primeiro emprego e dividir em uma tarefa menor. Feito isso, você vai espaçar essas tarefas temporalmente, tá? É um pouco do que a gente fala de conhecimento circular, no sentido de você não pegar um livro sobre banco de dados, que é 500, 600 páginas e ler o livro inteiro, não precisa disso, mas a ideia é fazer um espaçamento temporal, no sentido de que você consiga aprender o suficiente para você fazer sua primeira atividade, que é criar sua tabela. Aí, a partir dali, você possivelmente vai enfrentar outros desafios quando você tiver que fazer uma consulta mais avançada ou criar alguma regra específica. E tudo bem, você volta e estuda. A ideia principal, né, é você, de repente, dividir isso em semanas, se você conseguir separar ali esse tempo que é suficiente para uma semana. Então, você pega, por exemplo, a primeira semana para estudar sobre orientação a objetos ou sobre o Ruby e, a partir dali, você vai evoluindo. Você cria seu primeiro projeto com Rails, estuda um pouco mais sobre HTML, estuda um pouco mais sobre interfaces com CSS e você vai evoluindo o desenvolvimento dos seus projetos. É um pouco por essa linha que a gente entende, né, que você vai conseguir trabalhar com a criação do seu projeto, atingir o seu objetivo, sempre pensando em cada coisa que você precisa aprender para atingir seu objetivo final como uma tarefa, né, um passo dentro dessa escada. Uma outra coisa que você precisa sempre lembrar, e isso pode parecer bem filosófico, é descobrir o seu porquê, tá? Tem outro livro que fala especificamente sobre o porquê, a ideia de propósito e tudo mais, né, que é a ideia do círculo dourado, The Golden Circle, que é do Simon Sinek. Mas eu acho que o mais legal, né, para a gente pensar nisso é o que você quer mudar na sua vida. Por que hoje em dia você está querendo trocar de emprego? Você trabalha muito longe? Você tem que pegar, sei lá, uma condução e demorar muito tempo. Às vezes eu sei que tem pessoas que gastam mais de 2 horas ou 2 horas e meia no trânsito tranquilamente, né? Principalmente pessoas que moram em São Paulo, onde às vezes a pessoa mora longe, tem que pegar ônibus e demora, a gente sabe disso, né? Isso é qualidade de vida que a gente precisa, né? Então, reduzir o tempo de mobilidade ali e conseguir, de repente, sei lá, trabalhar remotamente, porque você quer estar mais próximo da sua família, morar numa cidade mais tranquila, né? Morar no interior, morar em algum lugar que você goste,
Hoje em dia com a internet a gente consegue fazer isso. E uma outra coisa que você pode pensar é, sei lá, quero construir algo significativo, eu tenho o meu propósito, é pensar um pouco nessa linha para você definir, isso vai te ajudar, obviamente, a complementar a resposta daquele primeiro item, né? Mas isso vai te ajudar a definir um pouco a prioridade e a urgência. O que você prioriza, né? Isso é muito importante que a gente sempre pense assim. E um terceiro passo para a gente definir é estabeleça uma rotina de estudos consistente. Eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar mais uma vez, porque você precisa lembrar de que é muito importante que você tenha essa dinâmica. Você respeite a ideia de você ter um tempo para estudos e, se possível, utilize uma técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro nada mais é do que você dividir seus blocos de estudos focados em 25 minutos. Tá? Então você tem 25 minutos de estudo, aí você faz aquela atividade, você estuda sobre aquele conceito, você dá uma pausa, vai no banheiro, toma uma água, geralmente de 5 minutos essa pausa, tá? E aí você volta e faz de novo. Se você conseguir fazer isso, obviamente, por mais de uma hora, ótimo, mas sempre tente criar esses intervalos, porque esses intervalos ajudam muito na fixação e, obviamente, sem distração, sem TV ligada. Se você puder ficar num lugar que você consiga ter esse conforto, né? Se você não puder, de repente use um fone de ouvido, né? Daqueles que tem mais um isolamento de ruído e coloca uma música que não vai te atrapalhar. Uma coisa que praticamente funciona muito bem para mim é um lo-fi, né? Aquelas músicas que são mais toquezinho só, ou uma música clássica, depende muito do gênero de cada um gosta, e você pode deixar aqui depois também para eu saber qual tipo de música você costuma ouvir na hora que você está estudando. E isso vai te ajudar a criar esse ambiente para que você consiga ter um estudo focado. Então, enquanto você estiver estudando HTML, você vai fazendo. Uma coisa que é muito importante dentro da dinâmica de estudos é que você não tenha apenas estudos teóricos, tá? O grande ponto ali do livro é que você tem essa prática, que você consegue aplicar aquilo que você está estudando. Se você está estudando, por exemplo, um idioma, você precisa falar com outras pessoas para você de fato aprender. Porque na teoria é muito fácil, né? A gente lembrar como um americano fala. A gente ouve ali no listen, é fácil. Mas de fato, quando você está ali no dia a dia, a prática é sempre diferente. Por isso que é importante que o estudo teórico esteja conectado com o prático. É o que a gente fala muito da ideia dos pilares, né, do método SORT, da gente dividir isso em algumas habilidades que o programador de sucesso tem justamente para conseguir atingir seu objetivo. Então, né, fazendo um exemplo mais prático, se você está construindo seu projeto Rails, você estudou teoricamente sobre sua classe do model. Você criou lá seu model, você criou seus relacionamentos, você estudou teoricamente, leu documentação. Se você que já é aluno da Academia do Ruby foi lá, estudou, olhou um material complementar, que bacana, ótimo. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai gastar os seus outros 25 minutos do seu bloco praticando, para ter um estudo dinâmico, não ficar só vendo conteúdos teóricos, mas sim fazendo as coisas na prática, onde a teoria e a prática vão se unindo, é onde você de fato aprende. Então é importante que você crie seus projetos, você estude e pratique o que você precisa. Uma coisa que é importante é você acompanhar seu progresso. Então use uma ferramenta para você anotar aquilo que você precisa aprender. Então é importante você ter um plano de estudos estruturado para te auxiliar nisso. No caso específico da Academia do Ruby, todo aluno recebe um plano de estudo personalizado, onde ele pode ir marcando aquilo que ele já estudou, tem algumas dicas de como fazer isso, e em breve a gente vai disponibilizar lá na plataforma uma forma de fazer isso pelo próprio sistema, pela própria plataforma da Invenio. E nesse caso, uma coisa que é sempre importante a gente sinalizar é que quando você vai marcando, você vai tendo a percepção do quanto você evolui e você pode celebrar suas pequenas conquistas. Poxa, há um mês atrás eu não sabia criar páginas utilizando CSS, fazer uma página bonita, agora eu consigo fazer. Obviamente, é igual andar de bicicleta, né? Quando a gente começa é um pouco difícil, mas você vai ganhando prática e você vai superando os seus desafios no decorrer do tempo. Eu sei que a rotina, às vezes, ela é corrida, ela é uma rotina cansativa, como eu falei, eu já vivenciei isso, mas é importante que você não desista, tenha o foco, né? Então, me conta aí qual é o seu objetivo que você tem, se você quer criar seu primeiro projeto, né, que eu posso te ajudar na Academia do Ruby, se você de repente quer criar um projeto ali que você tem uma ideia de negócio e você vai de repente conseguir conquistar uma vida melhor para você e para sua família através dessa ideia que você está construindo, ou se você quer trabalhar de repente fora do Brasil, né? Então já está aí estudando inglês, já sabe inglês, mas está aprendendo programação, certo? Então, hashtag Bora Dani e
Coloca aí embaixo para mim o que você vai aprender. Eu sei que hoje em dia na internet a gente tem conhecimento com praticamente tudo. Você pode encontrar tutorial desde de repente arrumar uma tomada, fazer uma linha de CSS ou construir uma casa inteira. Tudo isso dá para fazer com o YouTube, mas obviamente quando você tem um acompanhamento, aquela ideia de perto, alguém que você conhece, algum tutor, né? Alguma pessoa, um mentor, uma pessoa que você consiga acompanhar seu progresso de perto é sempre bom. Então, de repente, um colega de trabalho, algum colega de classe que sabe um pouco mais sobre você, vocês trocam experiências, ou alguém que você consiga eleger, seja da internet, alguém que você tem aí no seu convívio para acompanhar com você, acaba te auxiliando, porque essa pessoa que é mais experiente, ela consegue trocar experiências, te dar dicas, falar, não vai por esse caminho, segue isso, faz isso primeiro. Isso acaba encurtando o processo. Eu aprendi muitas das coisas que eu aprendi antes de entrar no meu estágio, porque isso acabou sendo transformador, né? Porque eu tive um acompanhamento com uma pessoa que sabia mais, e isso foi muito bom. Mas antes eu aprendi muito por conta. E era uma época que não tinha tanto tutorial no YouTube. Então eu tive que ler livro, fazer alguns sites que eu não me orgulho muito, porque não ficaram tão legais hoje em dia, mas isso é prova do quanto eu evoluí. E eu entendo que isso é muito importante. Você vá acompanhando, estudando, fazendo prática, e se tiver alguém para encurtar esse processo, que é justamente isso que ajuda, você consegue ter uma dinâmica de trabalho que ela fica reduzida, você consegue focar naquilo que importa e os seus resultados vão aparecer mais rápido. Eu sei que quando eu estudei, eu levei muito tempo para conseguir olhar meus resultados e ter bastante orgulho sobre eles, mas justamente porque eu não tinha um tutor inicialmente. Quando eu consegui isso, eu consegui no processo de estágio, tinha uma pessoa mais experiente, o meu líder me ajudou a chegar mais rápido nos meus objetivos. Então, não desanima, compartilha seu aprendizado aqui, se for o caso, volta nesse vídeo, conversa com as pessoas que deixam um comentário aqui e vamos construir sua carreira como programador em 2025. O ano já vai começar e eu quero que você comece em janeiro com todo o potencial que você pode ter aprendendo a programação e conseguindo seu primeiro emprego. Se esse vídeo te ajudou, então não esquece de mandar esse vídeo para mais pessoas, aquele seu amigo ou amiga que está aprendendo a programação, de repente também tem aí a jornada dupla, fica cansado, mas a gente sabe que um pouquinho de esforço agora vai recompensar muito, porque a evolução que você vai ter no futuro vai ser absurdamente grande e você vai conseguir conquistar seus objetivos. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!